again. We turn and feel the heat. Straight from a party, music's coming your way. I will be smiling, you'll be so fine. Do you believe there's a young world in my heart, telling me to dance, taking a chance? If you believe there's a young world come about, young world shaking the ground. Straight from a party, clubbing till the morning break, moving your body, talking to my soul. And I got all my sisters to the right, we'll be moving till the break of light. And I got all my brothers within sight, turning till the clock will strike 1, 2, 3, 4. Pretty people dance, pretty baby darling. Pretty people dance, pretty baby darling. Pretty people dance, pretty baby darling. Pretty people dance, pretty people dance. Do you believe there's a young world in my heart, telling me to dance, taking a chance? If you believe there's a young world come about, young world shaking the ground. There's no better way, together we're alive. Last night got us all on fire, brought us higher. Do you believe there's a young world in my heart, telling me to dance, taking a chance? If you believe there's a young world come about, young world shaking the ground. Pretty people dance, pretty baby darling. Pretty people dance, pretty baby darling. Pretty people dance, pretty baby darling. Pretty people dance, pretty people dance. Straight from the party, we're all on a roll tonight. Women be sparky, all the men be dancing right. Straight from the party, we're all on a roll tonight. Women be sparky, all the men be dancing right. Fala galera, um enorme prazer estar aqui com vocês hoje de novo para nossa segunda aula, né? Hoje aqui dia 3 de dezembro e lembrando que essa aula de batera faz parte de um edital da Lei Aldir Blanc que está sendo intermediado aqui pela Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes e na qual eu estou fazendo 3 aulas numa linguagem bem tranquila, bem acessível, numa aula bem informal. A aula de ontem foi muito legal. Na aula de ontem a gente falou um pouco sobre o histórico da caixa, sobre os tipos diferentes de caixa, falamos sobre afinação, sobre os componentes, né, que constituem esse instrumento. E hoje a coisa vai ser um pouquinho mais pegada, vai ser um pouco mais prática, vai ter mais exercício, vai ter algumas músicas, né, alguns exemplos. E espero que essa nossa segunda jornada seja bastante produtiva, seja elucidativa para você, que é uma batera que está começando, ou você que já toca aí, quer dar
uma espiada em alguma novidade, né? Às vezes aparece alguma coisa interessante aqui para você. Então, é nesse contexto que a gente vai trabalhar hoje. Hoje eu vou falar basicamente sobre qualidade de toque, que vai servir para a caixa, vai servir para os tons, para os pratos. Depois eu vou embarcar um pouquinho nos 5 principais rudimentos. Vamos falar de single stroke, double stroke, paradiddle simples também, o flan e o single drag, né? Esses 5 rudimentos eles são importantes porque eles constituem a base de todos os demais, né? Aí a gente vai abordar um pouquinho, falar um pouquinho sobre as particularidades deles, legal? Então, dando continuidade ao que vimos na aula de ontem, então quem não assistiu pode conferir o que rolou na aula de ontem, né? Foi uma aula bem tranquila também. Hoje eu vou começar falando fundamentalmente da qualidade do toque, né? Então, quando a gente vai percutir um tambor, quando a gente vai tocar um tambor, algumas coisas devem ficar bem definidas, né? Lembrando, mais uma vez, não há nenhum tipo de regra, né? Putz, às vezes a gente vai no YouTube, né? Vê aquele batera que a gente gosta pra caramba, né? Que influencia a gente. Putz, o cara vem armado de regras. Não, porque tem que fazer assim, porque Cara, na vida prática a coisa não é assim, né? Tem uma frase antiga que eu acho muito legal, assim, que regra é muito bom para quem cria e muito ruim para quem segue, né? Então, todo tipo de falatório, de conversa que eu estou tendo aqui com vocês hoje, é sempre uma opinião minha que espera ajudar vocês de alguma forma, mas de forma nenhuma ela é uma regra, é só um outro ponto de vista, um ponto de vista meu particular, ok? Então, quando nós tocamos um prato, nós atacamos, percutimos e instantaneamente tiramos a mão do prato para que ele continue vibrando, não é isso? O mesmo vale para a caixa. Se eu bater a mão e por uma fração de segundo aí eu segurar, cara, o som vai amarrar. E é muito comum também isso aí, a galera acaba fazendo meio que sem perceber, ok? Então, o ideal quando a gente vai bater na caixa, cara, e aí tem 1 milhão de regras, eu não vou entrar aqui no mérito da técnica de Muller, disso, daquilo, porque nós ficaríamos semanas aqui falando sobre isso, é muito legal. Mas a ideia aqui é ser prático. Então, quando você for percutir o tambor, pense na sua mão como se você estivesse vendo uma panela quente ou que se você estivesse brincando, dá uma chicotadinha, né? Você bate e tira instantaneamente. Né? De forma que o tambor vibre livremente durante os toques, ok? Isso é muito legal. Outra coisa que é legal falar também especificamente sobre a caixa é que nós temos muitos e muitos sons possíveis, né? Em cada lugar do tambor que você bate, vai produzir uma sonoridade diferente. É muito comum quando a gente pensa em pop rock, né, metal e tal, a gente pensar no centro da caixa. Só que quando você toca um pouco descentralizado, ali 1 ou 2 polegadas acima ou abaixo do centro da caixa, vários harmônicos aparecem. Não sei se na gravação agora isso vai ficar bem latente, mas faz essa experiência na sua caixa. Toca, depois de afinada, como aprendemos ontem, né? Toca no centro, você vai ver que tem um som legal, um som mais seco, né? Um som mais definido. Quando você desloca, aparecem outros sons ali que vão dar uma enriquecida. No bumbo, isso é muito importante. Durante muito tempo, eu fiquei tentando ter um som de bumbo legal, um som de bumbo gostoso, um som de bumbo
né, que me agradasse, e eu não conseguia. E, meu, eu ficava preso àquela ideia de que o pirulito, né, que o batedor do bumbo, tinha que bater no centro do tambor. E aí, quando eu comecei a usar tambores menores, de 18 polegadas, como vocês viram naquela música da abertura, né, que não é essa bateria que eu estou usando, é uma outra bateria, por altura eu não conseguia regular o pedal do bumbo no centro. Mas aí eu percebi que descentralizado no bumbo, ganhava o harmônico, o som ficava mais rico, ficava mais bonito. Né? Ó, fiquei anos nessa briga. E o mesmo vale para a caixa. Então, em muitas situações, o melhor som de caixa não está no centro. Está descentralizado. Ok? Um outro lance legal também, que eu aprendi com o meu querido Duda Neves, quando eu fui aluno dele lá nos anos 90, foi a importância da análise da movimentação das mãos. Né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma sequência de toques alternados, daqui a pouco falaremos mais dele, né? Tanto faz a velocidade, eu preciso me atentar à ordem, à movimentação das minhas mãos. Então, uma coisa que ele me chamou a atenção, que eu achei muito legal, é o seguinte: se eu começo com as pontas das baquetas no mesmo lugar, eu vou ter que fazer um movimento ascendente para acumular energia, vou fazer o tom e a mesma coisa. Nessa situação, eu estou trabalhando muito mal otimizado. Né? Eu vou estar fazendo um movimento de ascendência, um movimento descendente e dando um toque. E idem na mão esquerda. Ou seja, para dar 2 toques, eu fiz 4 movimentos. Então, a dica legal que ele me deu na época foi o seguinte, ó. Pensa que as mãos têm que estar sempre na posição antagônica diagonal. Por exemplo, o joelho e o ombro oposto, né? Então, se você fizer esse movimento aqui, ó, e transferir essa ideia para a caixa, o que acontece? Agora, ó, minha mão esquerda, por exemplo, sou destro, minha mão esquerda está aí embaixo, eu vou começar o movimento com a mão direita. Quando a minha mão direita desce, a esquerda sobe automaticamente e vice-versa. O que aconteceu agora? Eu otimizei o toque. Agora, para uma descida de mão, eu estou dando um toque. Para 2 descidas de mão, eu estou dando 2 toques. Ora, é uma eficiência muito maior do que a anterior, né? Quando a gente parte para o toque duplo também, né? A mesma coisa acontece. Aí fica mais rápido, ainda mais otimizado. Então eu não estou brigando com a movimentação. É muito comum eu receber alunos e, o cara já toca bem, já toca profissionalmente e tal, e ele fala assim, poxa, mas às vezes eu gostaria de fazer determinados movimentos que simplesmente não consigo. E como faz parte do jeito dele tocar no cotidiano, ele já não consegue mais perceber que ele não conseguia fazer porque ele acostumou numa movimentação que, em vez de ajudá-lo, acaba o restringindo. Então essa dica aqui foi muito legal. Quando eu estudei com o Duda Neves, nossa, ele falava assim, ó, fica assistindo televisão e fazendo isso até seu corpo acostumar. E é legal também, porque, por exemplo, quando eu paro uma mão, a outra para do lado oposto, preparando o próximo toque. Né? Parei com a mão direita, a mão esquerda está em cima para ela começar o próximo toque. Cara, isso é bárbaro, tá? Dentro do estudo de movimentação, da técnica de Muller, tem uma videoaula de um baterista brasileiro maravilhoso chamado Henrique de Almeida, que é radicado nos Estados Unidos há muito tempo, feríssima. Ele tem uma videoaula em inglês, né, chamada The Muller Technique, que é mágica, assim, são quase 7 horas falando de técnica de Muller. Vale muito a pena correr atrás desse material, porque assim, é um material para a vida inteira, né? É muito legal. Então, veja só, falamos um pouquinho de qualidade básica, né? Outra coisa que eu sempre ressalto também é a qualidade das baquetas. Cara, ponta de baqueta tem que estar íntegra, né? Porque causa diferença de som violenta
E às vezes a galera vai desgastando, ou a baqueta vai lascando, e o cara continua usando aquela baqueta. O que vai acontecer? Ele vai machucar a pele, vai ficar aquelas marcas, né, de afundamento de pele, o som do prato não vai sair uniforme, não vai sair legal, e aí acaba virando uma grande bagunça, né, quando você está tocando. Então, baqueta é muito importante de estar em sempre ótimas condições, né? Hoje em dia a gente já tem opções no Brasil muito legais, já tínhamos antes, hoje a gente tem legais também. Mas assim, procure sempre ter uma baqueta legal, né? Um par equilibrado ali, né? Balanceado, como nós dizemos, né? Legal? Então, a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar a parte da caixa, agora um pouquinho mais voltado para o universo dos bateristas. E aqui eu continuo com o meu roteirinho hoje, né? Para mim não me perder. E eu tenho um livro meu que estará sendo lançado agora no próximo ano 2021. E nesse livro eu tenho uma parte lá dos rudimentos, né? E eu tenho um histórico dos rudimentos que eu queria passar um tempo com vocês aqui. Porque é o seguinte, cara, quando a gente entende da onde a coisa vem, a gente consegue fazer um contexto melhor. E isso acaba entrando na nossa forma de tocar. É um subsídio a mais que a gente tem, né? Para poder estar tocando. Então eu acho muito engraçado. Às vezes o cara fica preocupado em ter um baita equipamento top de linha, que às vezes é muito caro e tal. E aí quando o cara vai tocar, ele não faz uso de tudo aquilo, né? Porque muitas vezes ele não tem o contexto do que ele pode fazer com aquele equipamento, né? Então é muito legal a gente ter sempre um conhecimento. Então, na minha 20ª aula lá do meu livro é separado por aulas, né? As aulas têm uma temática específica que vão acontecendo de uma forma progressiva, por isso que ele é uma metodologia. Mas lá na minha aula 20, na página 60 do meu livro, eu tenho uma parte de história dos rudimentos, tá? E aí eu vou dar uma lida por cima para vocês, vou dar uma interpretada, tá? Sobre a história da caixa e dos rudimentos. Olha quanta coisa legal que a gente tem aqui, né? A pesquisa que eu fiz, ó. A caixa, enquanto sendo um instrumento de som indefinido, ou seja, a caixa não tem uma nota musical, né? Ela não possui, então, um padrão de afinação, ok? Para quem já lê música, já percebeu que a gente não trabalha com nenhuma clave de altura, a gente trabalha com a clave neutra, né? A clave percussiva. Ao longo dos anos, os rudimentos de caixa evoluíram para desenvolver técnica e uniformidade de execução, principalmente. Um rudimentos são as batidas elementais que nós temos que aprender na caixa. Tudo bem? Falaremos disso já já. Um rudimento, como definido por Webster, é um primeiro princípio de qualquer arte ou ciência, ok? Então, é o fundamento, né? Em inglês também vem de roots, né? Então, é o básico, ela são as nossas vogais, ok? Quem inventou os rudimentos? Os suíços reivindicam sua criação através de um apanhado de instrução de bandas marciais elaborados pelo Dr. Fritz Berger, intitulado Das Ballers Trommeln. Este livro, que foi publicado lá em 1928, olha quanto tempo, e hoje está esgotado, tá? Não tem como achar. E esse livro, ele foi baseado em princípios que datam lá de 1525. Olha só, né? Então, apesar da bateria ser um instrumento bastante jovem ali, da virada do século XIX para o século XX, na alvorada do século XX, a caixa já era usada na Europa desde o século XVI, né? Bem legal isso daqui. Historiadores nesse campo geralmente acreditam a nação suíça como tendo as primeiras bandas marciais com caixas e sopros em seus exércitos, e que já aplicavam os rudimentos de caixa. O primeiro objetivo era, claro, o de estabelecer uniformidade aos músicos que usavam o mesmo tambor. Os bateristas, quando a gente fala bateristas aqui, nós estamos nos referindo à pessoa que tocava o tambor, tudo bem?
os bateristas tinham que tocar em igualdade e equilíbrio. Tudo isso há aproximadamente 400 anos. Então veja só, já naquela época nas campanhas militares, nos exércitos, para a galera poder tocar junto, não adianta cada um fazer do seu jeito, né? Precisou-se criar uma uniformidade. Os rudimentos, que são essas batidinhas que a gente vai ver daqui a pouco, foram os princípios disso daí. E já naquela época eles começaram a fazer alguns estudos, alguns tratados, para ter essa padronização, essa uniformidade. Ou seja, todos conseguirem tocar a mesma coisa e todos conseguirem tocar da mesma forma, ok? Isso é muito importante. A notação de música, ou seja, a partitura, como conhecemos hoje em dia, não era conhecida naquele momento, ok? Os bateristas de então, né, antes desse momento em que eles começam a pesquisar, tocavam as pessoas basicamente, tocavam a caixa basicamente de memória. E eles faziam algumas convenções onomatopaicas, ou seja, quando o som que a gente produz é o nome que a gente dá para ele. Por exemplo, no basquete, quando a gente joga uma bola, a bola cai direto na cesta sem bater no aro, aqui no Brasil a gente fala assim, nossa, foi uma bola de chuá, né? Chuá, porque parece que caiu. Ou quando alguém cai na piscina, tibum, né? Mesma coisa. Para algumas pessoas, esse som parecia flan, flan, flan. Esse outro, drag, drag, drag. Esse outro, ratamakui, ratamakui. Esse outro, paradiddle, 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 paradiddle. Então, isso daí foi a forma como eles foram nomeando. Isso ajudava a galera a ir memorizando as batidas. Esse é o princípio da coisa lá atrás, bastante séculos atrás aí, né? 400, 500 anos. Bem legal isso daí. A notação na Suíça começou ao redor de 1620. Os franceses, então, tomando conhecimento disso, formaram também suas bandas marciais de exército ao redor de 1660. Algumas usando flautas, outras cornetas, além de caixa e outros tambores. Uma coisa legal dos tambores, né, no uso militar é que ele tem um grande impacto psicológico, né? Então era meio que uma tática de guerrilha da galera pegar muitos tambores para ter uma projeção de som alto, tambores de várias dimensões, e à noite, às vezes, a galera chegava com tochas assim, e o pessoal tocando atrás, aquilo causava um efeito psicológico no adversário muito grande, né? Isso aí são um dos grandes usos dos tambores nos exércitos, né? A notação, então, começou a ser modificada devido ao andamento mais rápido que os franceses impunham às suas composições. Comparativamente, então, os suíços tocavam as marchas, né, um pouquinho mais lentas. A próxima migração dos rudimentos foi para a Escócia. Então, foi lá para a Grã-Bretanha agora, lá perto da Inglaterra, né? Os ingleses seguiram o mesmo caminho, adaptando os rudimentos aos seus estilos particulares, como acontece sempre em todas as artes. A gente pega um conceito novo e adapta a nossa realidade, né? Nessas transferências de um país para outro, houve mudanças leves e possivelmente até mesmo omissões. Ou seja, algumas coisas nós perdemos nesse tempo, né? Os rudimentos foram então para os Estados Unidos, que eram colônias britânicas, por volta do século XVI ou XVII, com os regimentos ingleses. Ou seja, os próprios militares ingleses acabaram levando os rudimentos para os Estados Unidos. Durante a Revolução Americana dos anos 1700, as bandas marciais do exército americano, formado principalmente por flautas e tambores, ou seja, de origem europeia, né, seguiram o estilo inglês. Infelizmente, não há nenhum registro de que tipo de peça ou notação era usado naquela época. O primeiro tratado de instrução nos Estados Unidos para bandas marciais que lista os rudimentos foi escrito por Charles Stewart Ashworth, datado de 16 de janeiro de 1812. Esse livro era
particularmente planejado para o uso do Exército e Marinha dos Estados Unidos. E listava os 26 rudimentos de caixa, bem parecido com os que usamos até hoje. No final do século XIX, outros livros importantes foram publicados. Okay? Bruce Emmett, do George Bruce and Daniel Emmett, lá em 1862. Esse livro foi distribuído lá nos Estados Unidos durante 40 anos, para se ter uma ideia da importância dele. Strubed Drummond Fife Instructor, de 1869, foi publicado por ordem da Guarda Nacional Americana. Trumpet and Drums, do Philip Sousa, esse cara é sensacional, é muito importante na história da rudimentação, lá em 1886, escrito para a introdução de bandas marciais. Esse livro também se tornou o guia de todos os bateristas de serviço em todas as unidades militares americanas e teve sua distribuição cívica, ou seja, para a população civil, em larga escala, porque continha todos os rudimentos de caixa. Olha só, uma ideia assim, sai da caserna, sai dos militares, vai para a vida civil para difundir esse conhecimento, essa padronização que já havia, né? Estamos aí em 1886, pré-era do drum set, pré-era da bateria. Nos primeiros anos do século XX, grandes mudanças e muitos progressos na execução de caixa ocorreram. Bandas de bailes, fabricantes, pedais, o ragtime, improvisos e muitos métodos de caixa para treinar que começaram a ajudar os bateristas. A banda marcial da Marinha de Washington, conduzida por John Philip Sousa, o grande compositor de marchas militares, aplicou e desenvolveu os rudimentos mais do que qualquer outro durante esse tempo. Cara, recomendo muito. No YouTube você coloca lá John Philip Sousa, peças, e você vai ter muitas coisas. Os americanos idolatram muito esse cara, resgatam muito a obra dele, dá para você ver muita coisa ali, ó, sensacional. Material muito legal de se conhecer, né? No fim da Primeira Guerra Mundial, lá em 1919, a Legião Americana organizou competições de bandas marciais em escala nacional e notaram que entre os 3 livros citados acima, que eu mencionei agora há pouco, havia uma falta de uniformidade. Mesmo com esse material já existindo, havia algumas complicações, né? O que causou uma enorme confusão nessa competição que eles montaram aí. E muita reclamação. Isso resultou na NARD. A NARD é uma abreviação de National Association of Rudimental Drummers. A Ludwig Drum Corporate, a fábrica Ludwig de bateria que nós conhecemos hoje, mas também de percussão, né, de tímpanos e tal, reuniu então um grupo de proeminentes estudiosos de todas as partes para discutirem e propor um sistema prático que resultasse na convivência tranquila quanto à execução e uniformidade dos rudimentos. Esta reunião aconteceu no dia 20 de junho de 1932. Gente, olha que legal, meu. Muita coisa importante aí. Primeiro, muito da caixa é nativo do mundo militar, né? E isso migra para os Estados Unidos com os contingentes de exército inglês, marinha e tal. E aí a galera vai trabalhando e desenvolvendo isso, né? Até que na virada lá, no alvorecer do século XX, a gente começa a ter o jazz e tal, e aí a bateria começa a tomar um papel muito importante e a uniformidade da execução começa a ser um fator de extrema importância. Porque eu sempre falo para meus alunos, ó, imagina um artista super top, tipo o Benny Goodman, o Frank Sinatra, o cara estava lá em Nova York, ele ia fazer um show em Los Angeles. Pô, naquela época, pensou pegar uma big band, que era o que existia, e tinha que pagar estadia, transporte, translado, alimentação, cachê, era impraticável, né? Então a galera pegava os arranjos, mandava por correio um tempo antes, uma banda local trabalhava e tal. O problema é que os bateristas eram uma classe muito jovem ainda, né? Então a galera não lia direito, não tinha uma uniformidade. Cara, isso gerava muitos problemas. Então isso começa a ser resolvido ali por volta da segunda metade dos anos 30. Mas vocês vão perceber aí ao longo dos estudos de vocês que a briga da leitura na bateria acontece até hoje. Por exemplo,
A padronização mais atual que a gente tem da escrita de caixa é de 1998, né? Quando a gente pega isso comparado com o piano, por exemplo, que é lá de 1600 e tralalá, é uma diferença descomunal. Então a bateria é um instrumento muito jovem, muito jovial e está em pleno desenvolvimento. Beleza? Legal. Vamos lá. Primeiro rudimento que rola, o primeiro rudimento que a gente normalmente aprende é o single stroke roll. Single stroke roll ou rulo de mãos alternadas, toques alternados, ou como a gente chama em muitos lugares aqui no Brasil, o 1 e 1. Veja só, quando a gente fala em rudimento, nós não estamos nos referindo nem à velocidade, nem à figura na qual ele é escrito, mas sim à ordem das mãos, ok? Então, single stroke é a alternância de mãos. Ó, mais uma vez, aquele cuidado com a posição da mão. Vou estar focando aqui, levemente deslocado do meu centro de tambor, e o single stroke vai surtir esse som aqui, ó, né? E, evidentemente, esse toque ele pode ser aplicado em qualquer lugar da bateria. A técnica é a mesma. No pedal, mesma coisa. Né? Quando a gente pega o toque simples, o single stroke, é legal, depois que a gente vai treinando, é legal estudar de várias formas, né? Primeiro você estudar devagar, né? Coordenar bem a mão, ter essa paciência. Depois começar a acelerar, manter, depois desacelerar e também trabalhar com o metrônomo, que a gente não vai falar agora, né? Para você aprender a manter a estabilidade do tempo também. Porque a gente, enquanto humano, a gente tende a acelerar e desacelerar demais a nossa execução, né? É bastante comum isso daí. Então o uso de metrônomo, às vezes, principalmente em estúdio, acaba ajudando bastante. Mas o nosso foco hoje não é esse, né? Então, algumas coisinhas interessantes que eu posso fazer com o single stroke, né? Olha só, eu vou fazer algumas viradas, né? Virada é quando a gente pega uma batida, vai fazer um desenho rítmico que passa pelos tambores, né? Então, por exemplo, usando o single stroke, eu posso fazer essa virada, ó, 4 no tom-tom 1, 4 no tom-tom 2, 4 no surdo e terminar na caixa. E depois um prod attack com o bumbo. Olha que legal, ó. Se eu aplicar isso num contexto musical, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma arte aqui pra gente ilustrar isso melhor, tá? Vamos ver se eu consigo fazer isso daí. Não, não vai rolar não. Se eu for fazer isso daí, vai complicar a nossa edição. Eu estou fazendo isso sozinho aqui hoje, né? Então vou complicar, porque daí eu vou ter que pegar a trilha, apertar enquanto a gravação tá rolando, não vai ser legal. Mas, por exemplo, se eu groovo isso daqui, ó, vou fazer 3 ritmos e aí vou aplicar essa virada. Olha que legal que fica, ó. Então é uma possibilidade de uso. Outra legal também é você fazer o toque alternado distribuindo em tambores diferentes. Olha só que legal essa distribuição, ó.
outra proposta, né? Então, quando eu começo a pegar essa batida e aplicar ela nos tambores, ou seja, orquestrar ela de uma forma diferente, eu começo a obter coisas bastante interessantes, né? Viradas, ritmos, grooves, né? Bem legal. Uma outra legal é você pegar essa mesma que eu fiz agora e em vez de fazer a mão esquerda na caixa, faz um chimbal, ó. Veja só, tudo isso é simplesmente single stroke, alternância de toques, né? Uma outra que rola também é eu marcar o tempo aqui, ó, e então, mais uma aplicaçãozinha aí que rola bem legal, né? Então, esse foi o Single Stroke Roll. Bem legal, né? Bastante básico, mas muito eficiente, né? A gente acaba usando isso de diversas formas. Mesmo quando eu não fico serial, né? Fico sequenciando o rudimento, porque o rudimento sequenciado, se eu ficar só aqui, ó, estou produzindo música, né? Eu preciso controlar a quantidade de toques que eu vou fazer com esse movimento, né? Isso aí vai originar algumas outras coisas, são os rulos que eu vou falar um pouco mais pra frente. Mas, quando a gente começa a orquestrar tudo isso, a coisa fica muito mais legal, né? E eu não preciso fazer, como eu estava falando, seriado. Por exemplo, isso daqui, ó, base de single stroke, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita. Ok, single stroke também. E aquela técnica, né, ó, mão em cima, mão embaixo o tempo todo. Legal? Muito bem. Vamos lá agora para um novo rudimento, novo companheiro aqui, o Double Stroke Roll, o rulo duplo. Esse é muito legal, é o famoso Papa Mama, Daddy Mama, tá? Em inglês ele também se chama Papa Mama, Daddy Mama. Esse rudimento, ele tem várias opiniões, assim, que são bem legais, assim, da gente conhecer. Quando eu estudei isso lá nos anos 90 com o Duda Neves, ele me deu um toque, assim, que eu achei muito legal, eu continuo usando. Primeiro, né, o Daddy Mama, o Papa Mama, ele vai deixar a nossa execução mais veloz. A função dele é essa, né? Então, mantendo aquela ideia da mão em cima, mão embaixo, eu vou ter esse movimento aqui, né? Ó. Um lance importante é que o segundo toque tenderá a ficar um pouco mais fraco. Se eu não colocar uma forcinha extra, ele tende a ficar mais fraco. Ele vai ficar nessa ideia aqui, ó. Né? Então, dica legal. Quando você começa a estudar, pega isso bem devagar, num andamento bem lento, e dá uma acentuada no segundo toque. Não serve para tocar, vai servir para trabalhar a musculatura da mola, do seu controle, ó. Depois de algum tempo, de algumas semanas, você vai começar a perceber que você não pensa mais para fazer isso. Você mecanizou essa execução. E aí o seu toque vai sair mais uniforme, beleza? Outra dica que o Duda me deu também, e eu acho que faz um baita sentido pensando no som onomatopaico, né?
é que chama Daddy Mama ou Papa Mama porque ele tem uma diferença. A mão que inicia a sequência é sempre o Daddy, sempre o Papa. E ela vai ser levemente mais forte do que o Mama. Olha só que legal isso daqui, ó. Claramente estou fazendo o Papa com a mão direita. Podia fazer com a mão esquerda? Né? Isso vai ser legal porque vai facilitar a nossa vida depois, mais pra frente, na obtenção dos rulos, né? Aí fica mais fácil eu ter uma referência de quantas vezes a minha mão vai descer, quantos toques eu vou dar, ok? Bem legal, né? Seguindo o princípio de orquestração na bateria que eu apresentei ali no toque simples, a gente pode fazer essa mesma ideia. Olha só. Muito legal. Posso deslocar a mão esquerda para o chimbal também, ó. Mantendo o chimbal marcando o tempo, ó. 1, 2, 3, 4. Muito legal, um pouquinho mais rápido, né, ó. Uma aplicação que pode funcionar, né? Na próxima aula, na última aula, eu falarei um pouquinho mais sobre o double stroke, num contexto de rulo. E aí eu vou fazer algumas aplicações que eu acho que vai ser muito legal para vocês pegarem e às vezes ajuda até no ouvido, né? Pô, que eu escutava isso numa música, não sabia que era isso, né? Vai ser bem legal. Uma coisa importante é o seguinte. Quando a gente pegou o single stroke, aqui o rulo simples, né, ó. É legal misturá-lo com o double. Ou seja, agora é como se eu estivesse praticando mudança de palavras aqui, estivesse aprendendo um idioma novo, né? Então, eu vou fazer agora um compasso de single e um compasso de double. Dessa forma, eu começo a trabalhar o controle da minha mão, né? Como se eu desse vocabulário para as minhas mãos, né? Então, olha lá. 1, 2, 3, fui. É bem legal também fazer esse tipo de estudo. Legal, né? Bom, bora lá. Continuando. Agora é a parte que eu curto, a parte que eu acho bem legal. Paradiddle. O paradiddle é um rudimento que mescla o toque simples com o toque duplo. Então, agora eu vou ter as seguintes ordens de mão. Direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. E ele tem esse som de paradiddle, 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 né? Se você pegar as sílabas, esse pá, ele vai ser sempre um pouquinho mais forte, vai ter uma acentuação, né? Ó. Fazer nos tambores só para vocês pegarem os sons, né? Ó.
esse é o single paradiddle, ok? E esse é um dos rudimentos que a galera mais usa, mais gosta de usar, porque ele inverte a sequência, né? Posso fazer muitas movimentações sem cruzar os braços. Isso é uma vantagem enorme na bateria, principalmente quando nós tocamos com a coordenação cruzada, ou seja, o chimbal do lado direito tocado com a mão, do lado esquerdo tocado com a mão direita e a mão esquerda por baixo. Então eu cruzo as mãos. Hoje em dia nós desenvolvemos muito a coordenação aberta. Aqui na Escola Alegre, onde eu leciono, todos os meus alunos são ambidestros. O cara toca aqui, então, tocar-se de forma aberta gera muitas vantagens, né? E aí você começa a ter mais liberdade também para trabalhar com várias coisas. Se eu fizer o paradiddle, né? Eu mostrei agora o paradiddle como é que é, mas cara, se eu ficar tocando ele intermitente, como eu fiz na exemplificação, não fica muito musical, né? Fica uma coisa meio sacal, meio repetitiva. Então, uma dica também que é bem legal é você cortar o paradiddle no meio. Então, vai fazer direita, esquerda, direita, direita, esquerda. Pode até dar um acento ou até um rinchote. Um rinchote é esse toque em que eu pego o aro e a pele ao mesmo tempo, de preferência em cima de um parafuso. Vou ter uma solidez de som maior, né? E aí eu vou obter uma fração de batida que nós chamamos de lick, que vai ser direita, esquerda, direita, direita, esquerda acentuada. E no próximo tempo, prato de ataque com o bumbo. Então, a ideia vai ser essa daqui, ó. Legal. E isso agora eu posso fazer aquela brinca que fizemos antes, orquestrar. Então, algumas propostas são bem interessantes, né? A primeira foi essa. Então eu vou fazer 2 compassos agora para a gente não perder tempo. Vou fazer um compasso de ritmo e no segundo compasso eu vou aplicar essa batida. Olha que legal, ó. Louco, né? É bem diferente de você pensar nisso, né? Ó. É uma outra sonoridade, ok? Posso pegar esse lick agora? Agora vamos orquestrar ele na batera. Levar a mão direita no tom-tom, ó. Posso inverter. Posso fazer mão direita no surdo e o último toque de esquerda no tom-tom. Posso esticar uma notinha a mais no surdo agora? E colocar 2 bumbos.
outra forma. Outra aplicação legal, chimbal e caixa. E aí isso vira um ótimo ornamento para groove, né? Ó. Posso pegar essa mão direita e levar para o ride. Fazer só o último toque na caixa, ó. Né? Interessante também, né? É um recurso a mais que a gente acaba desenvolvendo. Então essa onda, essa vibe de brincar com o paradiddle é bárbara, meu, porque enfim, existem livros, tem um livro da Modern Drummer americana que chama Paradiddle Power, que ele é um livro inteiro só de paradiddle, né? Sensacional. Dinho Gebara, professor da Fundação de Arte São Caetano, também tem um livro só sobre paradiddle que é sensacional. E existem variações do paradiddle, existem outras formas de você fazer essa combinação de simples e duplo, tá? Não é essa que eu estou mostrando, é a mais elementar, que é o single paradiddle. Mais uma vez, é legal a gente mesclar os rudimentos, né? Então agora eu vou fazer um exemplo tocando single, double e paradiddle, ok? Eu vou fazer em duas caixas para a gente ter essa referência sonora diferente, ok? 1, 2, 3, 4. Ok? Mais uma vez, você começa a agregar uma nova possibilidade de execução nas suas mãos, ok? Maravilha. Finalizando a nossa aula hoje de rudimento, olha quanta coisa, né? A quantidade de informação, a densidade de informação é muito legal. Agora nós vamos falar sobre o quarto rudimento que eu gosto de passar para a galera, para os meus alunos, que é o flam. Cara, o flam é complicado, cara, porque o flam ele parece muito fácil, mas quando a gente coloca ele em determinados contextos, é difícil pra caramba. O flam, ele acontece quando nós descemos as mãos, nós fazemos os toques com um leve atraso, mas tem que tomar muito cuidado com isso. A sonoridade é essa daqui, ó. Som bem legal. Haverá uma mão que vem de cima, que vai dar o nome do flam. Então, nós temos o flam de direita e o flam de esquerda. A mão que vem de cima vai ser o toque principal. A outra mão está embaixo, ok? A ideia é que eu desça as duas mãos simultaneamente. E esse som tem o som de flam, flam, plá, plá, né? Ele não pode acontecer dessa forma, ó. Né? Patá, patá, e eu tô quantizando. Essas figuras na linguagem musical, elas são ligadas, tá? E também tem que tomar cuidado para eles não saírem mascados, que é quando acontece o flam ao mesmo tempo, né? Fica horroroso, né? É sensacional. Importante também, quando eu desço o flam de mão direita, quem chega primeiro é a mão esquerda e ela chega fraca. É
comum a galera vir fazendo a mão direita como ela vem de cima, a galera vir com uma velocidade maior e inverter o flam, faz esse som que vem de cima chegar antes, né? Tem que tomar cuidado com isso. Da mesma forma que nós temos o flam de mão direita, também temos mão esquerda. Mais uma vez citando Duda, ele falava assim, né, cara, tem o flam ruim e o flam bom. O flam bom é aquele que você faz com mais facilidade e na hora da execução é ele que você vai jogar, né, o flam bom. Mas é lógico que a gente tem que estudar os dois. Todos os rudimentos são estudados em formas espelhadas, né? O que a gente faz de um lado, a gente inverte e faz do outro. Normalmente a gente tenta dar mais atenção e estudar mais nos rudimentos em que nós temos mais dificuldade, ok? Então, quem é destro, estuda mais com a mão esquerda para dar essa equilibrada. Daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos, vou dar um toque muito elementar sobre como melhorar a performance da mão esquerda. Não é nada sapiente, não, é só uma dica bem básica, né? E algumas formas de uso de flam em fraseados, né? Um fraseado legal é esse daqui, ó, também está lá no meu livro. Bom, todos esses que eu estou usando estão no meu livro Bateria Pop Rock, que sai agora em 2021. Né? Eu trabalhei esse livro durante 3 anos, né? Fazendo correções, aplicações, pegando opiniões, né? Dos alunos, dos colegas músicos, para chegar nessa versão final. Foi uma coisa que eu escrevi e já fui editando, né? Teve um processo de aplicação, de maturação, às vezes ordem, coisas que precisam ser mudadas. Foi bem legal, né? Então, isso que eu estou colocando para vocês já é uma ideia do flam, né? De aplicação desse livro, né? Então, olha só, essa aplicação que legal, ó. Outra aplicação legal, ó. Funciona bastante também, né? Outra legal é essa daqui, ó. Legal. Então, a ideia do flam sempre vai possibilitar um incremento na nossa execução, né? Dá para você brincar horrores com o flam. E finalizando, uma dica que eu tenho é assim, como nós sempre temos um lado que é menos desenvolvido, né? A dica é o quê? Use no seu cotidiano o seu lado mais fraco para fazer as coisas que você está acostumado a fazer com o lado forte. Exemplo, abrir a porta. Se você é destro, começa a abrir a porta com a mão esquerda. Começa a abrir a porta do carro com a mão esquerda. Abraçar a namorada, a esposa, com a mão esquerda, né? Dá a mão para o filho, usa um pouco a mão esquerda. Tenta escovar o dente com a mão esquerda, pentear o cabelo com a mão esquerda, né? Não vai tentar se barbear, né? Aí já é complicado. Mas nós desenvolvemos menos um lado por questões culturais, questões religiosas, que eu não vou entrar no mérito aqui agora.
são coisas muito antigas que a gente traz dentro da nossa cultura ocidental, que nos leva, principalmente, a ter o lado esquerdo menos desenvolvido. Galera, eu agradeço muito esse nosso tempo. Na nossa terceira e última aula, agora na sexta-feira, eu vou continuar abordando os rudimentos, falarei sobre o drag, single drag, vamos fazer as aplicações, e aí eu vou entrar um pouquinho em rulos, rulo de 4, 5, 7, 9, 13 toques, as possibilidades dessas aplicações na bateria, em grooves, em fraseados. E vou abordar também, a pedido do meu querido Marco Júnior, né, percussionista da Orquestra Mogiana aqui, e de várias outras bandas marciais aqui da região. Ele é um percussionista sinfônico, foi meu aluno também, perdão. Mas ele pediu para mim abordar um pouquinho também o buzz roll e o multiple bounce, o rulo de pressão, press roll, né? Para a gente falar um pouquinho dessa ideia também do open roll e do closed roll, né? As diferenças, porque assim, existem várias escolas, existem várias filosofias de se aplicar isso daí. Por último, um exercíciozinho legal para a gente chegar e colocar como aquecimento. Já repararam que muitas vezes a gente tem uma péssima mania na bateria de sentar, o cara senta na batera e fica dando os toques aleatórios. Normalmente é chato pra caramba, porque no ensaio tá atrapalhando todo mundo. A galera tá querendo afinar, combinar alguma coisa e tá lá o batera fazendo, né, essas macaquices lá. Pega esse hábito de fazer os rudimentos como forma de aquecimento, né? Quando você está estudando em casa ou tem um tempinho ali entre o ensaio, alguma coisa, faz, por exemplo, hoje nós estudamos 4 rudimentos, single, double, single paradiddle e o flan agora, né? Aplique-os em sequência. Olha a ideia aqui agora, ó. Ok? E com essa dica eu me despeço de vocês até a nossa terceira aula amanhã, sexta-feira. Um grande abraço.